Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a Bíblia mais completa que eu já conheci. Gente, de verdade, essa é uma Bíblia incrível. Eu estou falando da Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Essa Bíblia é da APEC e ela é surpreendente, ela é maravilhosa, é incrível. Quando eu olhei para ela, eu disse, eu vou levar, não tem como deixar porque realmente essa Bíblia é surpreendente. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos conhecer essa Bíblia por dentro. Ela me surpreendeu e tenho certeza que vai te surpreender. Estamos aqui com a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Gente, olha que capa linda. Ela tem aqui esses detalhes de crianças e ela aqui, a minha que eu escolhi, ela é da cor marrom, mas se eu não me engano, ela tem também na opção da cor preta. E aqui, como vocês estão vendo, né, eu coloquei uma capinha de plástico, porém ficou grande, né? Porque quando eu comprei essa capinha, eu estava sem a Bíblia. Então eu não consegui medir exatamente o mesmo tamanho. Porém, como eu não ando com ela para a igreja, eu só uso ela em casa para devocionais e para estudos de ministrações, então eu não vi nenhum problema deixar essa capa mesmo apenas para proteção. Aqui na lateral nós temos o símbolo da APEC e também da editora, que é a editora Agnus. E aqui, acho que vocês estão conseguindo ver bem, é a tradução da Bíblia Almeida, revista e atualizada. Então, vamos conhecer essa Bíblia por dentro. Ela tem uma dedicatória aqui na frente, que eu não escrevi nada ainda. E também, olha isso, gente. Ela tem o registro de decisões. Então, as crianças que forem entregando a sua vida a Jesus e você desejar registrar, é só colocar aqui o nome e aqui a data. E aqui tem o versículo: Vinde, deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. E é frente e verso que a gente pode fazer as anotações. Aqui deste lado nós temos o livro Sem Palavras, comunicando a mensagem da salvação por meio das cores. Gente, essa Bíblia, como eu falei para vocês, é maravilhosa. Ela já vem com livros sem palavras, com todas as cores. Então, se você tiver numa salinha com as crianças, em qualquer lugar em que você esteja com essa Bíblia, você consegue ministrar o plano da salvação para as crianças, porque olha só, depois dessa página, nós temos as cores do plano da salvação. Olha que linda, gente, essa cor. Essa cor dourada, a segunda cor do plano da salvação, a terceira, a quarta e a quinta cor, finalizando com a cor verde do plano de salvação. Então, se você desejar ministrar o plano de salvação, você consegue com essa Bíblia. Logo em seguida, nós temos aqui nessa parte já tem algumas descrições do que tem nessa Bíblia. Vou ampliar aqui para vocês verem. Aqui diz, ó, como esboços de lições bíblicas, estudos simplificados para usar com crianças, índices por assuntos, ensino dos livros da Bíblia às crianças, artigos para o aperfeiçoamento do professor, pesquisa visual da Bíblia, auxílios de estudo, mapas e tabelas especiais e concordância. Então, como vocês estão vendo, ela é muito completa. Aqui ele tem um bem-vindo à Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Então, aqui tem um breve resumo sobre a Bíblia. E aqui tem as características da Bíblia. Então, aqui eles pegaram uma página modelo de como é por dentro. Olha só. Por dentro é assim, os textos bíblicos. Aqui na lateral tá cheio de informações adicionais a respeito dos textos bíblicos, tanto na lateral quanto aqui embaixo. Vou ampliar para vocês verem melhor
o que está escrito, o que significa cada parte dessa lateral. Aqui nós temos as notas explanatórias, que são explicações de palavras, de termos presentes no texto. A linguagem de nota, então, se uma palavra é uma tradução daquele termo em hebraico, em aramaico ou em grego, as letras e colchetes são as referências cruzadas, então outros textos que podem estar ajudando também a completar o sentido ou a explicar esse texto. Temos aqui embaixo as notas como explicações adicionais, as referências cruzadas das lições. Gente, eu amo essa parte aqui da Bíblia. Como vocês estão vendo, esse símbolo aqui é como se fosse um arquivo e uma flechinha para fora. É indicando que tem algum esboço ou algum artigo na Bíblia falando sobre aquele tema citado no versículo. Então, aqui embaixo vai estar o símbolo, os textos a que este símbolo se refere e também os textos em que ele está relacionado, ou seja, onde se encontram esses artigos, esses esboços que vão te ajudar a, por exemplo, montar uma ministração, a entender melhor o tema que está sendo abordado naquele versículo. Então, nesse caso, por exemplo, aqui acho que vocês vão conseguir ver bem, onde está dizendo o chamado de Moisés, página 73. Então, há um esboço falando sobre o chamado de Moisés e que tem a ver com o capítulo 15 e os versículos do 18 ao 21 desse texto. Então, a gente vai lá para a página 73 para mostrar a vocês como são os esboços da lição. Gente, estou aqui na página 73 para mostrar a vocês como funciona essa referência. Olha só. Então, nós temos aqui como está escrito lá, o chamado de Moisés. Nós temos a referência, o objetivo, a verdade central relacionada às crianças. É como se fosse uma lição de escola bíblica dominical, com objetivo, com versículo-chave. E aí nós temos a introdução, o andamento, que é o desenvolvimento, algumas partes explicativas, e esse aqui é o esboço. Também aqui nós temos do outro lado mais explicações, o clímax e o final. Esse final, gente, é maravilhoso, porque ele tem a parte do apelo para os não salvos e o desafio para as crianças salvas. Então, é uma Bíblia que a gente pode utilizar tanto para crianças salvas quanto para aquelas que ainda não conhecem Jesus. E voltando para onde nós estávamos, aqui nós temos mais explicações. Então, letras, traduções equivalentes. Então, uma determinada palavra em outra tradução que seja equivalente ao que está dizendo no texto, a tradução alternativa, notas textuais e a tradução literal da palavra. Então, como vocês podem ver, é muito completa porque cada página vem com essas informações aqui sobre os textos. Continuando, aqui nós temos os esboços das lições bíblicas. Aqui é uma explicativa daqueles esboços que eu mostrei para vocês a respeito do chamado de Moisés, e tem muitos e muitos outros esboços, falando sobre os mais diversos temas bíblicos. Então, aqui nós temos aqueles símbolos que vocês devem ter observado lá no esboço a respeito do chamado de Moisés, em que cada símbolo tem um significado. Se vocês lembram, quando eu falo a respeito do apelo, tem esse símbolo aqui, que é justamente sobre o apelo. Esse símbolo é sobre salvação. Este símbolo aqui é a respeito da condição humana. Então, a criança reconhecendo que é pecadora e que precisa de Jesus. E esse símbolo aqui representando Deus e o amor dele pela humanidade. Então, todos esses símbolos estão nos esboços dos temas, das histórias
e também aqui uma explicação sobre cada parte dos esboços. Aqui também a explicação de outras partes desta Bíblia com anotações, concordâncias e aqui, ó, o livro sem palavras. Também vai ter uma parte só explicando sobre o livro sem palavras. Gente, olha só que maravilha. Essa Bíblia tem partes dedicadas a falar só sobre o plano de salvação. Então, aqui nós temos um texto falando sobre o livro sem palavras. Aqui nós temos um diagrama que fala sobre cada cor, o que esta cor ensina, o versículo bíblico, como explicar essas verdades e associações sugeridas. E aqui cada cor: dourada, escura, vermelha, limpa e verde. Aqui nós temos também mais explicações sobre o livro sem palavras. Aqui nós temos um diálogo modelo. Então, aqui tem um modelo de um diálogo entre o professor e uma criança sobre a mensagem da salvação através do livro sem palavras e a explicação de cada cor. Gente, isso me surpreendeu demais, é maravilhoso. Aqui nós vamos iniciar o Antigo Testamento. E ele vai dar já uma introdução, a Bíblia já vai entrar aqui como introdução a respeito da própria Bíblia, falando sobre um livro especial, o Antigo e o Novo Testamento, e também outros temas importantes para você que queira falar sobre a Bíblia de uma forma geral para as crianças. E aqui entramos de fato no livro de Gênesis. Aqui não é um modelo, aqui realmente já é a primeira página do livro de Gênesis. Como vocês podem ver, ele já inicia aqui com um resumo sobre o livro. E aqui exatamente como nós mostramos naquela página modelo que tem explicando lá no início da Bíblia como funciona cada parte. Então, olha só, as notas explicativas, aquele símbolozinho indicando um esboço ou um artigo sobre o versículo. Olha, o comentário bíblico. E aqui, olha só, onde se encontram esses esboços que nós podemos estar utilizando. Inclusive, eu utilizei esses esboços aqui para falar sobre a criação em ministrações sobre esse tema. Então, nós temos aqui, gente, muita coisa. Olha só, eu só abri aqui e nós já temos um esboço. Um esboço falando sobre a infidelidade de Israel em Canaã. Já mais uma lição bíblica com objetivo, com texto referência, com introdução, com desenvolvimento. Olha só. E até o apelo e o desafio. Gente, muito incrível essa Bíblia. Vou aqui passando para vocês verem, olha só. Um mapa aqui mostrando sobre a vida de Elias. À medida que eu vou abrindo, gente, olha só, cada página que eu abro tem esboço. A preocupação de Neemias, que já é outra lição que podemos estar falando para as crianças. E eu vou aqui para o final, porque tem algo bem interessante que eu quero mostrar para vocês. Mas antes disso, olha só onde eu abri, gente. Os discípulos aprendem a orar. Aqui não é um esboço, aqui é como se fosse um artigo. Um artigo falando sobre os discípulos e a oração. E aqui nós temos vários tópicos. Deus não honra as orações ostentosas. Passe tempo falando sozinho com Deus. Suas orações devem ser simples e sinceras. E as passagens referência, né? Os versículos referência. Então, aqui é para estudo e também acrescentar, por exemplo, se você quer dar uma lição a respeito da oração para as crianças, aqui é um ótimo conteúdo. Vamos continuar aqui passando. Olha só, gente, virei aqui aleatoriamente, não está marcada as páginas e nós já nos deparamos com mais um artigo de estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Então, anjos, candeeiros e vencedores.
como essas cartas se aplicam a você e a mim. Olha só que interessante. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, e ela vai detalhar todas as cartas às 7 igrejas da Ásia. É de surpreender, gente, é de surpreender essa Bíblia. Eu quero mostrar aqui para vocês o que nós temos aqui no finalzinho dela. Então, aqui nós temos na parte final, depois do livro de Apocalipse, auxílios de estudos adicionais. Então, aqui nós temos, olha só isso, gente, as características das crianças. Eu vou ampliar aqui para vocês verem, dar um zoom. Olha só, nós temos aqui a faixa etária e as características de cada criança nessas faixas etárias. Então, as características físicas, mentais, sociais, espirituais e sugestões de ensino para o pré-primário, para os primários, para os juniores e para os pré-adolescentes. Também temos ensinando a doutrina às crianças. Então, aqui nós temos as principais doutrinas bíblicas e como falar elas para as crianças. Então, por exemplo, nós temos aqui Deus é trino, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é tão simples explicar esse assunto para as crianças, mas aqui nós temos os textos referência e aqui nós temos a história correspondente, ou seja, a história que nós vamos utilizar como base para entrar nesse assunto, que seria aqui a sugestão deles, o batismo de Cristo. Então, nós temos aqui muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Nós temos aqui, ó, Deus é Pai, Deus Pai é eterno. Então, aqui nós temos o texto, referência, Moisés e a sarça ardente, e os versículos a serem utilizados para explicar sobre essa doutrina para as crianças. Então, nós temos a doutrina do homem, a doutrina do pecado, da salvação, a doutrina da inspiração da Bíblia, a doutrina da igreja, a doutrina dos anjos, a doutrina de Satanás, a doutrina das últimas coisas. Muito, muito completo, gente. Nós podemos, então, estar falando sobre essas doutrinas, que às vezes a gente acha que é assunto só de adulto, né? Mas não, são assuntos que também precisam ser ensinados às crianças e nós podemos estar passando para elas de uma forma dinâmica e que elas consigam entender a respeito do assunto. Nós temos aqui, gente, as falsas filosofias. Então, essa parte aqui da Bíblia é bem grande, porque ela vai falar a respeito da verdade ensinada na palavra de Deus, a distorção da verdade, então, que as falsas filosofias dizem, e os recursos para ensinar, ajudas para reforçar a verdade. Então, são recursos muito importantes, principalmente porque as nossas crianças estão sendo muito bombardeadas nas escolas, com várias doutrinas que vêm para contradizer o que está nas escrituras, o que nós ensinamos às crianças na salinha, o que elas aprendem na igreja, acabam sendo bombardeados quando elas estão na escola, quando estão assistindo TV, quando estão diante de várias circunstâncias que elas podem estar sujeitas fora da igreja. Então, vem aqui explicar a respeito dessas falsas filosofias e como nós podemos ensinar isso para as nossas crianças. Aqui é o Espírito Santo, e aqui ele vem com mais e mais filosofias, doutrinas, verdades que nós vamos estar ensinando e como combater as falsas filosofias. Aqui nós temos um artigo bem interessante a respeito da origem da vida na Terra, bem interessante para falar com as crianças a respeito da formação do mundo, também até para combater alguns ensinos das escolas e também para associar ao ensino da criação, né? História da criação. Então, aqui nós temos todos os dias da criação e mais alguns tópicos que podem ser falados até a arca e o dilúvio. Desse lado aqui temos
as referências dos ensinamentos e ilustrações de Cristo. Aqui nós temos uma lista das parábolas, então para achar com maior facilidade é só vir aqui atrás. Os milagres de Jesus da mesma forma, estão todos listados. Aqui moedas, pesos e medidas, que algumas Bíblias também têm. Aqui nós temos a harmonia dos evangelhos, eu achei isso bem legal. Ele vai juntar os 4 evangelhos e vai comparar o que tem em cada um deles. Aqui nós temos o índice remissivo. No índice remissivo vão ter várias palavras que nós podemos estar utilizando no cotidiano das crianças, com temas importantes. Então, por exemplo, nós temos aqui, eu vou ampliar para vocês verem, nós temos aqui um tema a respeito de aceitação. Falar sobre aceitação é bem importante para as crianças, então aqui ele fala a respeito da aceitação e os versículos que nós podemos estar utilizando. Nós temos aqui o tema, olha só que tema importante, abuso. Inclusive, nós saímos agora do Maio Laranja, onde nós falamos muito sobre esse assunto com as crianças. Então, aqui, essa Bíblia vem com esse tema e também os textos referência que nós podemos estar utilizando para falar com as crianças sobre esse assunto. Após o índice remissivo, que é bem grande, gente, olha só a quantidade de páginas com várias palavras que nós podemos estar aqui falando com as crianças. Vários assuntos, né? Nós temos aqui a concordância. A concordância, de igual forma, é muito grande. Tem muitas palavras, muitas referências. Olha só, gente. Muitas coisas mesmo. É a última parte dessa Bíblia, antecedendo somente a parte final, que é a parte dos mapas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa Bíblia, assim como eu fui surpreendida. Espero que vocês também tenham ficado surpreendidos com essa Bíblia super completa, os recursos que tem dentro dela. Ela está me acompanhando nos meus devocionais, nas ministrações infantis e também para adultos. Ela é tão completa que ela abrange todos os públicos. Essa Bíblia é incrível, é maravilhosa e ela vale cada centavo. Não é um gasto, é um investimento que eu tenho certeza que vai abençoar você e o seu ministério. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse tour pela Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou, se você já tem essa Bíblia, se você vai comprar. E eu te espero no próximo vídeo.